Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E te pedimos, ó Deus, guarda-nos a nossa entrada e a nossa saída. Que nessa noite, Pai, o teu favor esteja sobre a nossa casa. Fala conosco, que dentro do nosso lar haja paz, haja prosperidade, haja riqueza de amor, riqueza de saúde, riqueza de vida. Oro em nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, a toda doença crônica, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. A nossa fé está em Ti, Jesus, e invocamos a Tua presença. Vem sobre nós, que o nosso ambiente seja cheio da glória de Deus. Nós chamamos a presença de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo, e aonde houver trevas, que a luz de Jesus desfaça agora completamente. Meu Deus, nos pega pela mão e nos conduza em todas as coisas. Nos ajude na tomada de decisões. E que todas as coisas, Pai, todas as coisas venham cooperar para o nosso bem. Nós cremos na Tua palavra, que diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Nós amamos a Deus e estamos buscando a Deus e pedimos a sabedoria divina sobre as nossas vidas. Senhor, e que toda decisão na nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo. Nós queremos o aval de Deus, queremos a direção de Deus, queremos que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Tu és o nosso escudo, nossa fortaleza, Deus forte, em Ti confiamos. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo, todo o plano de acidente, plano de morte, de destruição, tudo aquilo que vem, Senhor, para de alguma maneira prejudicar essa pessoa. Eu oro agora para que esse mal seja cancelado. Senhor, nossa casa está guardada por Ti. Proteja essa família, Pai. Guarda esta casa e nós oramos pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, leva embora a ansiedade, leva embora a preocupação, leva embora a depressão. Senhor, toque-os com o Teu poder, em nome de Jesus. E declaramos os Salmos 91 sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que o Senhor destrua agora toda maldade contra a tua vida, toda inveja contra ti, que toda injustiça, que tudo aquilo que se levanta contra ti, que por 7 caminhos seja disperso em nome de Jesus Cristo. Assim nós cremos, assim nós declaramos. Uma boa noite a todos,
Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor derrame favor sobre ti, que o Senhor te toque de uma maneira especial. Amém? Eu quero compartilhar alguns testemunhos que você vai glorificar a Deus. Veja o que Deus está fazendo. É muito importante. As pessoas às vezes não têm noção do que acontece através das orações. Ontem um casal, quando terminou o culto da igreja, eu fui em direção ao meu carro com a minha família para voltar para casa, e um casal, eles me pediram, sabe, para dar um testemunho. Ele não acreditava e através da vida dela, ela acompanhando as orações já há anos, o Senhor toca na vida dele e ontem ele toma uma decisão de se batizar nas águas, de se aliançar com Jesus. Eu quero dizer para você que Deus não está fazendo uma obra só na tua vida. Deus está fazendo uma obra também em toda a tua casa. Tudo que nós fazemos aqui é com propósito. E eu creio, Deus está fazendo algo grande, muito maior do que você imagina. Olha esses testemunhos aqui que glorificam o nome de Jesus. Glorificam o nome de Jesus. Deixa eu compartilhar com você, porque temos sido testemunhas da bondade e da fidelidade de Deus. Me chamo Cleide Mara e acompanho as orações há mais de 3 anos. Quero compartilhar um testemunho da fidelidade de Deus. Desde 2018 eu tinha uma causa na justiça e aguardava o desfecho desse processo. Parecia impossível receber esse valor, mas permaneci firme em oração. No dia 9 de julho, para a honra e glória de Deus, a causa foi ganha. Deus é fiel. Miriam da Silva. Acompanho as orações há 5 anos. Participei da campanha Caminho Aberto, apresentando minha vida profissional diante de Deus. E para a glória do Senhor, Deus abriu mais 2 portas de trabalho para mim. Hoje trabalho como diarista, vendo produtos e, acima de tudo, sirvo na obra do Senhor. Também o testemunho da Francineide Carvalho. Me chamo Francineide, acompanho as orações desde 2021. Quero compartilhar mais um testemunho da fidelidade de Deus. Participei da campanha da Carta para Jesus e apresentei diante de Deus um único pedido: ser convocada para o programa Mais Médicos. Humanamente as chances eram mínimas, mas poucos dias depois foi aberta uma 5ª chamada, algo muito raro, e para a glória de Deus fui a única convocada para a cidade que havia escolhido. Comecei a trabalhar como médica e mesmo enfrentando dificuldades no início, permaneci na fé. Deus honrou sua promessa, abriu essa porta e confirmou que tudo acontece no tempo dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. É por isso que eu quero que você compartilhe essa oração. Manda aí para 10 pessoas, manda para amigos, para grupos, manda para parentes, para alguém que o Espírito Santo lembrar você agora durante a oração. E também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like. Isso ajuda muito, gente, para que o YouTube mande o vídeo para outras pessoas. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva assim a palavra perspectiva, porque hoje nós vamos falar sobre perspectiva. Nós estamos num propósito de 21 dias para a mudança de mentalidade, certo? Inclusive, eu confesso para você, estava conversando com a minha esposa, que esse propósito aqui, que a gente está falando muito sobre mudança de mentalidade, está sendo bem desafiador para mim. Por quê? Porque são temas mais preparados, muito preparados, na verdade, muito preparados, e coisas que eu acredito que está mudando drasticamente a vida das pessoas. Porque tem gente que está ouvindo coisa aqui que disse assim para mim que nunca tinha ouvido isso. E um detalhe, tudo fundamentado biblicamente. Toda ministração fundamentada biblicamente. Para você ver como a Bíblia fala de mentalidade, de mudança de mentalidade. E que aquilo que eu falei para vocês que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Se você mudar a sua mentalidade, você avança. Deus abre caminhos que antes estavam fechados. Então tem caminhos que só abrem se você mudar a mentalidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre mentalidade com perspectiva fora da curva. O que é mentalidade com perspectiva fora da curva? Bem, eu quero começar com um texto que é Números capítulo 13, verso 30 e 31, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse:
Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os 12 espias viram a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas cidades, mas 10 tinham uma perspectiva e 2 tinham outra perspectiva. Eram 12. Para você ver que é uma minoria que consegue ter uma perspectiva fora da curva. Sua perspectiva define o mundo que você experimenta. Então, se você tem uma perspectiva negativa, você vai experimentar o negativo. Você tem uma perspectiva de fé, com visão profética, você vai viver algo positivo, com certeza. 2 pessoas podem viver a mesma situação e enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê impossibilidade, outra vê oportunidade. Uma vê abandono e a outra consegue perceber o processo e o trabalhar de Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia ela nos fala muito sobre a perspectiva fora da curva. A Bíblia nos fala que Josué e Caleb tiveram uma perspectiva fora da curva. Enquanto os 10 espias, eles estavam vendo só os pontos negativos, só os obstáculos, havia 2 que confiavam na promessa de Deus, confiavam na voz de Deus, confiavam na conquista que era possível e não olharam para as dificuldades. Aliás, olharam para as dificuldades, mas não como intransponíveis. Porque nós não podemos negar a realidade, mas não devemos aceitá-la completamente. Devemos entender que tudo é possível ao que crê, como Jesus disse. Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, ele estava querendo desenvolver em nós não só uma fé robusta, mas uma perspectiva fora da curva. E é essa perspectiva que leva pessoas a verem o que outros não veem. Enquanto um diz que é muito difícil começar uma empresa nos dias de hoje, é muito difícil ser bem-sucedido, o mercado está saturado, é a economia, é rumores de guerra. Tem outro que está olhando e está pensando, pode dar certo e pode ser muito lucrativo. Ou seja, a mentalidade fora da curva faz você olhar para as coisas de uma maneira diferente. Enquanto a mentalidade medíocre, escassa, ela, com a perspectiva negativa, ela não vê como transpor, ela não vê como vencer. Então, já desiste na praia, já morre na praia o sonho, já morre na praia o desejo, porque a perspectiva é fraca. O cenário que os espias estavam vivenciando era igual para os 12, mas a perspectiva era diferente de 2. 10 homens disseram, não podemos. Josué e Caleb disseram, vamos subir, porque é promessa do Senhor. Você não reage apenas ao que acontece, você reage à interpretação que faz do que acontece. Ou seja, eu tenho que ter a interpretação certa das coisas. Como que você está interpretando a tua vida? Da maneira que tem que ser, de uma perspectiva fora da curva, ou de uma perspectiva negativa, incrédula, uma perspectiva negativa? Mude sua perspectiva e você vai começar a perceber possibilidades que o medo escondia de você. O medo está escondendo muita coisa de você. O teu ouro está sendo escondido pelo medo, porque a tua perspectiva está muito fraca.
o que distorceu a tua perspectiva? O que tornou a tua perspectiva pequena, minúscula? Nós temos que ter uma perspectiva segundo Deus. Acreditar no que Deus dá, acreditar no que Deus coloca no caminho, acreditar no propósito, no projeto de Deus para a nossa vida. Então, uma visão errada de Deus produz também um relacionamento errado com Deus. É perspectiva. Ou seja, muitas pessoas não estão necessariamente rejeitando Deus. Elas estão rejeitando uma imagem distorcida que construíram sobre ele. Alguns enxergam Deus apenas como juiz, outros como alguém distante, outros acreditam que Deus está constantemente procurando uma oportunidade para puni-los. Mas em João 14:9, olha o que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar o Pai. Está escrito: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: eu vim para ajustar a perspectiva de vocês. Então, sobre conquista, eu tenho que ter uma perspectiva fora da curva. Sobre Deus, eu também tenho que ter uma perspectiva fora da curva. Sabe, fiquei muito triste. Eu trouxe um médico no meu podcast e esse médico disse que até uma certa idade ele não olhava para Deus como pai, como amigo. Ele olhava para Deus como um juiz, como alguém que o punia por qualquer coisa que ele fazia de errado, como um carrasco. Porque seus pais apresentaram essa perspectiva para ele. Mas então, ele cursa a faculdade de medicina, se forma como médico, começa a trabalhar e tem uma experiência com Jesus, mas não um Jesus carrasco, um Jesus amigo. Alguém apresenta para ele um Jesus amigo e ele então se volta para Deus totalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas, elas nos mostram uma situação e a gente enxerga aquela situação pela perspectiva delas e não pela perspectiva real de como Deus quer que a gente veja. Você olha para alguém e você pensa: essa pessoa, ela é perigosa, essa pessoa é uma pessoa ruim, essa pessoa é uma pessoa má, foge dela. Mas se eu olhar com a perspectiva de Deus, eu vou ver que aquela pessoa possui boas conexões. Eu vou ver que aquela pessoa pode me ajudar em áreas da minha vida que eu sou limitado. Eu posso olhar para aquela pessoa como uma conexão divina para que eu realize meus sonhos e meus projetos. Ou seja, para A e B, a perspectiva sobre aquela pessoa é a pior. Agora, se eu começar a olhar com a perspectiva de Deus, que é a perspectiva fora da curva, eu começo a ver vantagens que os outros não veem. E é isso, nós temos que orar e pedir a Deus: Deus, me ajuda a ver as coisas de acordo com a tua perspectiva. E não, sabe, pela minha, porque às vezes até a nossa é limitada. O que os outros nos apresentam é limitado, mas existe um Deus que é ilimitado, que faz você ter uma perspectiva fora da curva. Ou seja, às vezes está todo mundo desistindo de uma coisa, mas você está pensando diferente, você está tendo uma perspectiva diferente porque Deus está lhe mostrando algo diferente. Ou seja, nós só vamos ter uma perspectiva segundo Deus se ela for diferente do negativo, se ela for diferente do mal, se ela for diferente, sabe, de como está o sistema do mundo. Se nós olharmos para o sistema do mundo, está perdido. Tem muita coisa que está fora da ordem e do propósito de Deus. Mas se eu começar a olhar com a perspectiva de Deus, eu posso entender que eu posso fazer a diferença. E que pode surgir alguém também para fazer a diferença. Então, Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O apóstolo Paulo estava falando para os romanos, e ele estava falando: vocês não são mais escravos, vocês são filhos. A graça alcançou vocês. Você lembra da parábola dos talentos?
Em Mateus 25, verso 24 e 25, olha o que está escrito: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Ou seja, na parábola dos talentos, o servo improdutivo, ele tinha uma percepção errada do seu senhor. Então o que ele fez? Por medo, pensando que o seu senhor era duro, ele pegou e enterrou o talento. Ele enterrou, ele não entregou nem para os banqueiros para render juro, porque ele tinha medo de perder. Quantas pessoas que por terem uma perspectiva de medo, de perda, deixam de investir, deixam de multiplicar seus dons, seus talentos, seu dinheiro. Ou seja, a visão que ele tinha do seu Senhor determinou o comportamento dele. Ele pensou errado, sentiu medo e agiu errado. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Por terem uma mentalidade, sabe, que está sempre exposta ao medo, a perspectiva dela se torna uma perspectiva medrosa. Quando sua revelação sobre Deus e sobre o que Deus te mostra muda, sua maneira de se relacionar com Deus e com a vida também muda. Isso que eu estou compartilhando com vocês aqui pode mudar completamente os rumos do teu destino. É por isso que eu gostaria que você meditasse. Se tiver que assistir essa palavra de novo, assiste de novo, ouve 2, 3 vezes, até isso entrar, e comece a orar a partir de hoje. Senhor, eu quero ter uma perspectiva das coisas do jeito certo, da tua maneira. Me ajuda, Espírito Santo. Peça a Deus para mudar a tua perspectiva. Peça a Deus para alinhar a tua perspectiva ao propósito e à vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Também quero falar do meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. Esse livro aqui, falei até na oração da manhã, tem me dado muita alegria. Eu nunca imaginei que as pessoas iriam, sabe, ler esse livro com tanta intensidade e assim, indicar para outras pessoas. Tem muita gente indicando esse livro para outras pessoas, dando de presente. E eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que tem algo aqui de Deus, aqui nesse livro, que pode te ajudar, que pode te abençoar. Se você quiser adquirir esse livro, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. E se você adquirir mais de um, de repente você quer dar para a tua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá bom? E se você deseja apoiar o nosso canal, desejar gratidão, que Deus possa te recompensar. Nós temos um programa de TV todo sábado às 10 da manhã. Esse programa é mantido por nós e pelos nossos parceiros. E se você puder orar por nós, ore para que nós venhamos continuar firme nesse propósito. Eu quero orar pela tua vida, quero pedir que no final da oração, não agora, mas no final da oração, você compartilhe com 10 pessoas, amém? Mande aí para 10 pessoas. E que você escreva aí nos comentários, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade, as coisas que estão pendentes na tua vida e que você gostaria que se resolvesse isso de uma vez. Vá colocando aqui nos comentários, eu vou orar pela tua vida, amém? E amanhã, 6 horas da manhã, eu convido você a estar conosco na oração. Nós estamos firmes aqui, orando às 6 da manhã, às 18 horas, e tem sido uma bênção. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a com teu poder. Libera do teu favor sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, remova, Pai, do caminho dela as dificuldades, os obstáculos, e que ela comece a acreditar, de acordo com uma perspectiva divina, que o Senhor tem mais para ela, e que ela pode viver a promessa, que ela pode realizar o que o Senhor colocou no coração dela. Aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos ver as coisas com outros olhos, que tenhamos a perspectiva certa das coisas, uma perspectiva fora da curva. Amado Espírito Santo, abre os ouvidos dos teus filhos para ouvir a tua voz.
Cura as feridas do coração, Pai. Liberta essa pessoa de um passado de traumas, de dificuldade, de dor e coloca na vida dela paz, alegria, uma força sobrenatural. Aqueles que estão caídos, levanta com o teu poder, amado Espírito Santo. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com o teu favor. Agora, Jesus, agora, libera do teu favor sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor. Essa é a minha oração, amado Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Me ajuda a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Gratidão também a você que é membro aqui do canal. Que Deus siga te abençoando. Um forte abraço a todos e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós te pedimos, Pai, que se cumpra em nós a tua vontade. Como Jesus orou, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Estabelece, Senhor, teu plano completo em nossa vida. Queremos viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos da crueldade, da inveja, de tudo aquilo, Senhor, que vem para tentar ser um obstáculo, um atrapalho em nosso caminho. Guarda nós, Pai, guarda a nossa casa, guarda aquilo que o Senhor nos confiou. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoe, derramando o teu favor para que tudo que o Senhor colocou em nossas mãos possa multiplicar. Nós oramos e pedimos a tua bênção, a bênção da multiplicação, a bênção da provisão, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, abra caminhos, nos coloca diante das pessoas certas, as mesas certas, nos dê oportunidades, Pai, para vivermos um crescimento segundo o Senhor. Queremos sucesso pelo Espírito Santo, queremos o derramar do propósito do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, que a nossa família seja uma família de propósito, que o nosso trabalho seja um trabalho de propósito, que a tua boa mão esteja sobre nós, Pai. E nós oramos em nome de Jesus, declarando que a nossa confiança é total em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, invocamos a Tua santa presença. Vem sobre nós, Jesus. Nessa noite, nós pedimos, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós. Nós precisamos de Ti, que a Tua presença poderosa venha entrar em nossa casa, venha entrar em nosso caminho, nos pega pela mão, Senhor, e nos conduza essa semana pelas veredas da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual e desejar, Pai, desfaça todo tipo de plano do inimigo, armadilha de Satanás, espíritos de acidente, de roubo, de assalto, tira do nosso caminho e do caminho da nossa casa. Em o nome de Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e em todas as coisas, Pai, nós declaramos a nossa confiança total e completa em Ti. Tu és o Deus da nossa vida, em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos. Amado Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e eu oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que o poder de Jesus Cristo toque na vida dele agora. Tira, Senhor, completamente toda a infecção, toda a inflamação, todo o câncer. Tira a depressão, tira a ansiedade, tira as preocupações, Pai. O peso que essa pessoa está sentindo, tira, Senhor Jesus. Eu oro agora para que todo o mal renda-se a Jesus Cristo. Curve-se diante da autoridade de Jesus Cristo. E, Senhor, nós confiamos a Ti a nossa vida e o nosso futuro. Tu és o Deus que nos guia. Senhor, Tu és o nosso pastor, que nos conduz e que não permite que nada falte a nós ou a nossa casa. Senhor, eu oro por essa pessoa que está com a vida sentimental dela travada
Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado brigas e discussões dentro da sua casa, para que o Senhor dê paz a essa pessoa, para que a paz de Jesus Cristo venha entrar na vida dessa pessoa. Oramos para que o Senhor nos dê ideias, oramos para que o Senhor nos dê direção, oramos para que o Senhor nos mostre o caminho. Senhor, oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor esteja sempre nos guiando. Precisamos de Ti e precisamos da Tua voz. Doce e amado Espírito Santo, que Teu povo aprenda a ouvir a Tua voz. Tira do nosso caminho o que não é do Teu propósito para nós, Pai. Portas que não são do Teu propósito, conexões, amizades, relacionamentos que não são do Teu propósito, nem para nós, nem para os nossos filhos. Pedimos a Tua bênção, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Cancelamos palavras malditas, pragas lançadas, quebramos completamente todo tipo de inveja, inveja misturado com palavras, inveja misturado, Senhor, com citações. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. E eu declaro sobre essa vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, que a tua casa seja visitada pela paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos no nosso propósito de 21 dias, orando por uma mudança de mentalidade e também recebendo direções de Deus de como mudar a nossa maneira de pensar. E se você ouviu a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, você também ouviu que ali eu falei um pouco sobre mudança de mentalidade. Porque a maioria das pessoas pensam que paz é a ausência de problemas, quando na verdade paz é a pessoa de Jesus em meio a qualquer adversidade, em meio a qualquer problema. Se a pessoa de Jesus estiver no meio da tempestade, então você vai ter paz. Paz e pressão muitas vezes estão juntas. E eu não posso, pensar que só existe paz aonde não há pressão. Existe paz aonde há pressão. Por isso que a pessoa de Jesus tem que estar na minha vida. Se a pessoa de Jesus estiver na minha vida, então tudo dará certo. Em meio ao vendaval, em meio às dificuldades, em meio à maldade, às contrariedades, tudo, absolutamente tudo dará certo. Em nome de Jesus. Amém? Assim eu creio e assim eu tenho vivido. Por isso, se você não assistiu a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã, assista. Assista, porque todos nós temos desafios, e desafios muitas vezes que são grandes, e o inimigo tenta tirar a nossa alegria, a nossa paz, com problemas, com dificuldades, com desafios. Mas eu tenho que aprender a viver com Jesus. Eu tenho que aprender a descansar em Jesus. Quanto tempo você já perdeu com batalhas aqui, na mente? Quanto tempo você ficou em volta de um problema que você não conseguia resolver?
e aquilo ali foi drenando tua energia, teu foco. Você perdeu de fazer outras coisas porque estava resolvendo um problema. Tudo isso eu falo na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã na igreja. Foi uma mensagem poderosa e eu sei que ela veio do coração de Deus para nos ajudar, para nos dar direção e para nos fazer caminhar debaixo dessa palavra. Amém? Eu estou falando sobre a mentalidade do nobre. O nobre fala bem. O nobre fala bem. E quando eu falo de nobre, essa nobreza, ela é conquistada por uma mentalidade do reino. Ela não é conquistada por herança, ela não é conquistada por rótulos. Essa nobreza, ela é conquistada pela maneira como você fala. A Bíblia diz que Davi era sisudo em palavras. Davi sabia falar. Salomão sabia falar. Eu creio que a morte e a vida estão no poder da língua. E se você não sabe falar, você atrai o que é negativo para a sua vida. Você tem que aprender a falar bem. E quando eu falo falar bem, eu não estou falando nem de oratória, eu não estou falando para você ser um pregador, eu não estou falando para você, falar o português correto. Não, estou falando de falar bem no sentido de usar a sua língua da maneira certa. O nobre, a mentalidade do nobre é falar bem, certo? É atrair bênçãos através da sua língua, através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? E compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Nós estamos falando sobre a mentalidade do nobre. O nobre, ele celebra. O pequeno diminui. Uma das grandes chaves da vida, e também isso é pré-requisito para andar em lugares de favor, é a capacidade de celebrar a vitória dos outros. Faça a você mesmo 3 perguntas honestas. Você já emprestou seus ouvidos para escutar críticos cujos motivos são obscuros? Você já parou para pensar se aquilo que falaram para você não é o ciúme e a inveja, a verdadeira raiz dessas críticas? Você consegue ouvir alguém se elogiando na sua presença sem sentir a tentação de diminuí-lo? Entenda uma coisa, as pessoas estão acostumadas, em sua grande maioria, não todas, mas em sua grande maioria, em criticar o que elas não sabem, falar o que elas simplesmente acham. E por mais que uma pessoa fale de outra, nem sempre é verdade. Às vezes, naquela pessoa, ela está magoada, ela está ferida, e ela pintou um quadro de você, ou um quadro de uma pessoa próxima a você, que você conhece, de forma crítica, porque ela está magoada com essa pessoa. Nós sabemos que vivemos num mundo onde não se celebra a prosperidade das pessoas, não se celebra o crescimento das pessoas. E muitas vezes, por meio da crítica, por meio da palavra de julgamento, se destrói a reputação, se destrói a vida de uma pessoa. Entenda, quem precisa apagar a luz do outro é porque nunca acendeu a própria. Críticos muitas vezes estão consumidos por feridas, por machucaduras. Eu não os julgo, mas eu entendo que nós precisamos cuidar aquilo que sai da nossa boca. Às vezes você tece um comentário a respeito de uma pessoa e por trás daquelas palavras existe ali ferida, existe mágoa. Há pessoas que pensam exatamente assim, que pelo fato de você ter crescido e prosperado e não ter ajudado elas, então que você, de alguma maneira ficou orgulhoso, ficou soberbo. É como se a vitória, a conquista, a prosperidade fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa negativa. Por isso, é preciso cultivar um DNA que deteste rivalidades
conflitos, ciúmes. Você tem que aprender a praticar o elogio deliberado. Fale bem das pessoas. Fale bem. Deseje o bem para as pessoas. A Bíblia nos fala que nós precisamos profetizar coisas boas. Na carta de João, a Bíblia diz que João declarou que seja a sua vida próspera, que seja a sua saúde próspera, que te vá bem em todas as coisas. Até deixa eu abrir. Eu quero abrir esse versículo porque eu sei que esse versículo é uma palavra em 3 João capítulo 1, verso 2, é uma palavra que nós precisamos ouvir. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha o que João, ele desejou. João, ele desejou, sabe, o bem de outra pessoa. Ele disse, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Esse é o exemplo de alguém que andou com Jesus. Esse é o exemplo de alguém que aprendeu com Jesus a desejar o bem para outra pessoa. Quantas vezes você deseja o bem para outro? Quantas vezes você profetiza a bênção na vida de outra pessoa? Geralmente as pessoas, elas falam mal daquilo que elas não têm ou elas não estão vivendo. Então elas têm que criticar o crescimento, a influência, a prosperidade do outro, o casamento do outro, o filho do outro. Eu fico impressionado. As pessoas têm inveja de um prato de comida que você posta no teu history. As pessoas têm inveja do teu casamento quando você posta uma foto com a sua esposa ou com o seu esposo. Já tem gente falando mal, criticando, só por você fazer uma postagem que você está feliz, que você está alegre, que aquele momento é significante para você. Eu quero que você entenda, existe uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. Na escassez, na mentalidade de escassez, que nós já falamos aqui até sobre isso, o sucesso do outro parece roubar o meu pedaço. Agora, na mentalidade de abundância, eu entendo que a bênção alheia não diminui a minha porção, porque a mesa de Deus é farta, tem para todos. Tem para todo mundo. Mas isso é mentalidade. A mentalidade é, se você está indo bem, glória a Deus pela tua vida. Deus também pode me abençoar, Deus também pode me dar. Então, você não vai me encontrar falando mal de você. Você não vai me encontrar criticando a tua prosperidade, o teu crescimento, nunca. Vocês vão ver eu aqui falando mal de outros pastores, de outras igrejas, de outros empresários. Você nunca vai ver. Por quê? Porque eu sei que isso não edifica. Mesmo que eu saiba de alguma coisa, você não vai tirar isso da minha boca. Por quê? Porque eu aprendi, certo? Que eu não posso pensar que o outro está tirando o meu pedaço. A mesa de Deus é farta, tem para todos. Tem crescimento para todos, tem prosperidade para todos, tem abundância para todos, tem uma vida plena para todos. Então, sabe, a pessoa medíocre, escassa de mentalidade, ela olha para o outro como se o outro estivesse errado. Por isso nós temos que ter cuidado. Ao ver alguém prosperar, treine a boca para bendizer em voz alta, antes que a mente ela formule qualquer tipo de crítica. Celebrar o outro é o exercício que mata a inveja pela raiz. Celebrar o outro mata a inveja pela raiz. Por isso, a crítica invejosa muitas vezes é uma confissão disfarçada. Ao apontar a suposta falha do outro, o crítico anuncia sem perceber a própria insegurança. Há pessoas que fazem isso por insegurança, não é por cuidado, é por insegurança. Então, guarde a sua língua, não fale mal das pessoas, não critique as pessoas, sabe? Não tente chamar a atenção falando mal de alguém. Não entre nisso, você pode arruinar a sua vida por esse caminho. Aprenda a celebrar as pessoas, fale bem delas. Falha, todo mundo tem.
Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas que a gente aprenda a celebrar, sabe, os pontos positivos de uma pessoa, a liberar palavras de prosperidade, a desejar o bem para as pessoas, porque isso vai voltar para você. Escreve aqui nos comentários: eu desejo o melhor para os meus amigos e para os meus inimigos. Escreve aí, escreve, seja profeta na sua própria vida e escreva isso. Eu desejo o melhor para os meus amigos e para os meus inimigos. Libere essa palavra, profetize essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você, amém? Quero te abençoar. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site, www.vinicius07.com.br. Esse livro aqui vai te ajudar muito, vai ajudar você a romper, vai ajudar você a avançar, vai quebrar muralhas espirituais que o inimigo colocou na sua mentalidade, que tem talvez de alguma maneira ter prejudicado, certo? Tem ter prejudicado porque é o inimigo que coloca uma mentalidade errada e isso distorce todo o nosso caminhar. Então esse livro aqui vai te ajudar, certo? E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. E hoje eu quero falar aqui também a respeito desse meu livro aqui, o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui também é um best-seller. Esse livro aqui tem nos dado, assim, também muita alegria, porque ele é um dos livros que mais, eu posso dizer, pessoas vieram a conhecer o meu ministério através desse livro aqui dos sonhos. Então, se você quiser adquirir, vá até o meu site. Esse livro aqui, Sonhos, vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você através dos sonhos e entender também que alguns sonhos não são de Deus, mas que tem sonhos proféticos e sonhos de revelação. Você pode adquirir através do site e se você quiser apoiar o nosso canal, lá no site também você pode apoiar, desejar gratidão, certo? Nós temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero pedir que você me ajude a compartilhar com 10 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se perdeu a palavra que foi ministrada às 9 da manhã, escuta. Você vai ver que vai mexer bastante com a tua mentalidade. Porque às vezes a gente pensa que a paz, como eu disse no início, né, é a ausência de problemas. Mas na verdade a paz é uma pessoa. É a pessoa de Jesus em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer adversidade. Vamos orar? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. A minha oração, Pai, é apresentando diante de Ti todos os desafios que ela tem durante essa semana, para que o Senhor a abençoe e para que o Senhor dê vitória a ela, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a ela, traga um destravar, um romper sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família. Em nome de Jesus Cristo, visita cada pessoa, Pai, que está aqui. Visita cada pessoa, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, toque-a com o teu favor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, os nossos amigos e os nossos inimigos e desejamos o melhor de Deus para eles aqui nessa terra. Oramos para que o Senhor destrave toda a bênção, Pai, que está travada, que toda injustiça que houve nas portas seja liberada pelo Senhor, em nome de Jesus, que as portas certas se abram para nós, que os recursos cheguem até nós, que o favor divino venha sobre a nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre mim, a Tua bênção sobre a minha casa, a Tua bênção sobre a minha família. Visite, Pai, a minha casa, visite a minha família. E eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui tenha uma semana extraordinária, uma semana de bênção, uma semana de milagres. Eu oro por aquele que está doente, para que seja curado. Eu oro por mulheres que não conseguem engravidar e que desejam engravidar. Eu oro para que um milagre de Deus toque na vida delas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por maravilhas, que o Senhor libere maravilhas, Pai, na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Toque-a com o teu poder, amado Espírito Santo, e visite o lar de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Amém? Pelo menos 10. Você pode, passe à frente essa oração. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós invocamos a Tua palavra, Pai, que declara que o Senhor nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Cancelamos no mundo espiritual toda a tentativa do inimigo de lançar setas de tristeza, de solidão, setas para nos aborrecer, e até mesmo para trazer uma inquietude, uma ansiedade fora do normal ao nosso coração. Oramos, Pai, para que a paz de Jesus Cristo habite ricamente em nossa vida. Como está escrito na Tua palavra, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meu Deus, tudo o Senhor está cuidando. Confiamos em Ti e queremos descansar em Ti, que o nosso foco esteja em fazer a Tua vontade, em cumprir o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que toda inquietação na vida dessa pessoa, tudo aquilo que luta para perturbar ela, para tirar a paz dela, para tirar a alegria dela, caia por terra em nome de Jesus, que toda a opressão espiritual saia agora. Essa pessoa, Pai, que se incomodou ao longo do dia, com pessoas da sua casa, com outros, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor dê paz a ela, que o Senhor a fortaleça nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todo tipo de briga, de desentendimento, de confusão nesse lar cesse agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós damos uma ordem a toda ação contrária, retire-se, em nome de Jesus, da vida dessa pessoa, do caminho dessa pessoa. Todo tipo de prejuízo que ela tem tido nos negócios, no dia a dia dela, com as pessoas que estão em torno dela. Senhor, eu oro para que o Senhor a blinde, eu oro para que o Senhor dê um discernimento espiritual para ela e que esses prejuízos, esse desgaste, essas preocupações cessem no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, a cada família, dá vitória a cada pessoa que está clamando, que está orando aqui. Nós repreendemos também, Pai, tudo que traz brigas no casamento, discussões, conflitos, confusões, desafeto. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que luta contra a felicidade desse casal, dessa família. Nós repreendemos esse mal e oramos em nome de Jesus para que o Senhor blinde completamente esse casamento. Nós declaramos que a bênção do Senhor reside sobre esse casal e mal nenhum, Pai, tem o poder de influenciar a vida deles. Eu quero declarar: Jesus, Tu és a rocha da nossa salvação, nossos pés estão na rocha, nossa família está nessa rocha, nosso casamento está nessa rocha, nossa vida ministerial está nessa rocha, nosso trabalho está nessa rocha. Sim, aonde, Senhor, a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nossos pés em Cristo não serão abalados. Declaramos, Pai, a proteção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Mal nenhum tem o poder sobre a vida dela. Ela está guardada, ela está blindada, ela está sendo fortalecida pelo Senhor em nome de Jesus. Senhor, todo aquele, Pai, que está desanimado, todo aquele que está cansado, todo aquele que está exausto, todo aquele que está afadigado com o dia a dia, afadigado com a vida, Senhor, eu oro para que o Senhor o fortaleça. Eu oro para que a unção fortalecedora do Senhor toque na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que todo conflito na vida dessa pessoa que está tirando sua força, que está tirando sua energia, que está tirando sua paz, Senhor, seja removido no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que o poder de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa e restaure sua saúde completamente. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que haja um toque de Deus no corpo físico dessa pessoa, que todo câncer, toda alergia, toda fibromialgia, todo problema nas juntas, toda doença crônica, toda ferida, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero
declarar, Pai, sobre a vida dessa pessoa, que o poder de Deus está sobre a vida dela, restaurando, restabelecendo completamente, em nome de Jesus Cristo, a sua saúde, a sua força, seus órgãos internos, restaurando a sua pele, assim como o Senhor restaurou a pele de Naamã. Tu tens todo o poder de restaurar a vida dessa pessoa que perdeu movimentos, essa pessoa, Pai, que tem dificuldades para fazer certos movimentos, que haja uma cura nos ligamentos, uma cura, Senhor, nos músculos, uma cura, Senhor, na parte interna onde foi machucado, aonde está entrevado. Nós oramos por um milagre, nós oramos pela bênção do Senhor, oramos para que as maravilhas do Senhor toquem na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E também oramos, Pai, pedindo provisão do Senhor para todas as nossas necessidades, para a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e também queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Estamos atentos para ouvir a Tua voz, para receber da Tua direção, amado Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, chamamos a presença do Espírito Santo aqui para dentro da nossa casa e queremos que essa presença cuide de nós. A presença do Espírito Santo nos conduza, a presença do Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim nós cremos. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a tua vida: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Declare junto comigo: Deus já está mudando a minha vida. Escreve aí: Deus já está mudando a minha vida. Eu não só ensino você a mudar a sua mentalidade, como eu já percorri esse caminho e ainda estou percorrendo. E sei que assim como você está buscando mudar a sua mentalidade para avançar, para crescer, porque nós entendemos que avançamos na vida de acordo com a mudança da nossa mentalidade, eu também estou fazendo exatamente a mesma coisa que você. Estou buscando em Deus mudança na minha mentalidade para que eu também possa avançar e seguir o propósito de Deus na minha vida. Eu sei que muito do que Deus fez na minha vida veio de ouvir a Deus e veio de uma mudança de mentalidade. Então, você está aqui para orar junto comigo, mas também para aprender a ter uma mentalidade do reino, uma mentalidade nobre, uma mentalidade disruptiva que vai tirar você, sabe, da multidão. Vai tirar você literalmente da multidão e vai fazer você ser alguém fora da curva. Eu tenho falado muito sobre isso, porque é isso que eu acredito. Amém? E eu quero ouvir o teu testemunho. Daqui a alguns meses ou alguns anos, eu quero que você me lembre desse propósito de 21 dias aqui. Porque eu não estou apenas orando por você e ensinando algumas coisas, eu estou lhe conduzindo a você viver uma vida com uma mentalidade totalmente transformada, como está escrito em Romanos 12:2. E essa mentalidade vai atrair as oportunidades de Deus para a tua vida, vai atrair favor de Deus sobre a tua vida e você verá a diferença em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui dar alguns testemunhos para você
Deus tem feito coisas maravilhosas e as pessoas escrevem para a gente, inclusive você pode deixar o seu testemunho aqui nos comentários. Eu recebi o testemunho da Elisa Cristina. Ela escreveu assim: acompanho as orações há 3 anos, hoje eu quero compartilhar uma grande vitória. No início do ano passei pela dor de perder um filho, mas entreguei tudo nas mãos de Deus e continuei crendo que no tempo certo Ele cumpriria a sua promessa. Hoje estou grávida novamente e já comemoramos quase 4 meses de uma gestação saudável e abençoada. Deus transformou meu choro em alegria. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Aparecida Maria também escreveu: quero compartilhar meu testemunho. Em 2021, meu esposo foi diagnosticado com câncer de pâncreas e eu parei toda a minha vida para cuidar dele. Em 2023, ele partiu para o Senhor. Eu fiquei sem direção e sem saber como recomeçar, principalmente na área financeira. Continuei firme nas orações e participei da campanha da Carta para Deus. E na minha carta eu pedi que Deus me enviasse clientes para recomeçar a advocacia. Eu pedi 30 clientes, mas Deus fez muito mais, enviou mais de 300. E com essa bênção consegui reorganizar a minha vida e até comprar um excelente apartamento em outra cidade. Depois disso também coloquei minha casa em oração e Deus enviou um comprador para um negócio que aos olhos humanos parecia impossível. Deus transformou completamente a minha história. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. E recebi o testemunho da Janaína Pereira. Ela escreveu assim: me chamo Janaína e quero compartilhar meu testemunho. Participei da campanha do Deus que abre caminhos, apresentando a Deus a minha cirurgia de endometriose e dos cistos que eu aguardava há muito tempo. E para a glória de Deus, recebi uma mensagem do Posto Saúde informando que minha cirurgia foi agendada para o dia 22 desse mês. Deus abriu essa porta. Agora sigo em oração, crendo que Ele continuará no controle e que tudo dará certo. Com certeza, em nome de Jesus Cristo. Deus está no controle, viu, Janaína? Deus é fiel e faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Você que está aqui junto conosco nessa oração, nos ajude, deixando a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para grupos. Seja um compartilhador, passe à frente. Você está sendo abençoado. Abençoe a vida de outras pessoas. Amém? Abençoe, semeie. Assim como eu sou incansável aqui, semeando, me posicionando como intercessor, orando pela vida de vocês. Faça isso também pelos outros. Abençoe a vida de alguém. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje. Hoje nós vamos começar uma nova palavra. Vou começar hoje, vou terminar amanhã. Eu vou falar sobre a mentalidade de um nobre que fala bem. Como assim? Você sabia que um dos segredos de uma vida de grande sucesso é você aprender a dominar a língua? Provérbios, você vai ler N passagens, inclusive lhe aconselho a ler o livro de Provérbios, sobre dominar a língua. Você tem que entender que dentro da sua língua tem 2 mãozinhas. Tem 2 mãozinhas. Com uma mão você constrói e com outra você destrói. Então tem uma mão construtora e tem uma mão destruidora dentro da sua língua. E cabe a você liberar ou a mão construtora ou a mão destruidora. Então nós devemos entender o que está escrito em Provérbios 26, verso 20, que diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quantos de nós já nos arrependemos de ter tido certas conversas, de ter falado certas coisas, de termos sido austeros quando deveríamos ter sido humildes e deveríamos ter sido mais cuidadosos com as nossas palavras? Nossas palavras criam guerras, nossas palavras criam inimizades, nossas palavras destroem relacionamentos, nossas palavras criam problemas, atraem coisas negativas para a nossa vida. Por isso que a mentalidade nobre, ela precisa falar bem.
E falar bem é falar com sabedoria, é falar da maneira do reino de Deus. A cultura do céu é uma cultura de nobreza. E se eu quero estar debaixo dessa cultura e receber os benefícios de estar debaixo da cultura do céu, eu tenho que aprender a falar. Você pode ver, dentro de casa, guerras começam, atmosferas mudam por palavras mal colocadas. Eu creio que nossas palavras, elas criam mundos. Elas podem criar um mundo de dor, um mundo de destruições, um mundo que devora a paz, devora a alegria, devora o bem-estar, devora a comunicação. Ou nossas palavras, elas podem construir paz, elas podem construir bom senso, elas podem construir amizades fortes, elas podem construir pontes, boas conexões, bons relacionamentos. Eu já me arrependi muitas vezes de palavras que saíram da minha boca e não consegui trazer de volta. Porque eu não estou aqui para passar uma imagem perfeita para vocês. Ao contrário, estou aqui dizendo, eu já falhei e não tenho vergonha de dizer isso, porque nós somos humanos, eu sou humano, você é humano. Então, eu creio que todos nós precisamos identificar nossas falhas e nos render a Deus para não cometer os mesmos erros. Então, nossas palavras, elas podem construir ou destruir. Eu entendo que os ímpios, a Bíblia diz isso, os ímpios não precisam de inimigos externos para serem arruinados. Eles são destruídos pela sua própria língua. Salmos 34, 21, a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. A Bíblia está dizendo que a língua arruína a vida de uma pessoa. Tem gente que não tem controle sobre o que fala, vive respondendo o processo, vive se complicando na vida. Ela pode sair por cima de uma situação, no momento pode vencer por meio de um argumento, uma conversa, uma briga, pode sair por cima, mas saiu como derrotado. Pode ter achado que venceu, mas perdeu. Porque a Bíblia diz que a língua, ela traz ruína. Quando você não sabe dominar a língua, quando a língua destruidora, quando a língua má, negativa, começa a falar demais, ela começa a atrair problemas para a sua vida. Ela é altamente magnética, ela é altamente destruidora, mas ela também pode ser bênção. Por isso que eu acredito que o volante está nas nossas mãos. Bem como a Bíblia diz, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, eu acredito, a língua não é apenas um músculo, é um destino em movimento. Pelas minhas palavras, eu estou construindo um destino de prosperidade, ou posso, por meio das minhas palavras, construir um destino de fracasso, de perdas. Nós não imaginamos o poder das nossas palavras, mas as palavras, elas estão criando um ambiente que não pode ser desfeito, a não ser com arrependimento e com palavras de construção. Você só consegue construir algo se você começar a literalmente, dia após dia, a estabelecer um novo ritmo à sua vida por meio das suas palavras. A língua não é só um músculo, eu volto a dizer, ela é destino em movimento. Então, se eu estou usando bem a minha língua, eu estou construindo algo em movimento. Agora, se eu estou usando mal a minha língua, eu estou destruindo o destino. E você sabe, nossas palavras colocam tudo a perder. Em Provérbios 12, verso 17, a Bíblia diz, o que diz a verdade manifesta a justiça,
Mas a testemunha falsa, a fraude, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio voraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Diante desse texto, uma verdade incontornável existe aqui. A sua língua ou é espada para machucar ou é medicina para curar. Não existe, preste atenção nisso, terreno neutro quando você abre a boca. Não existe terreno neutro. Ou você abre a boca para construir ou abre a boca para destruir. Ou você cria mundos de governo de Deus, ou você devora mundos por meio das suas palavras negativas. Quando você abre a boca, você não cria uma atmosfera neutra. Quando você abre a boca, ou você está construindo algo positivo, ou você está destruindo. Não existe meio termo nisso. Por isso, essa palavra é para você assumir a mentalidade de uma língua nobre. A mentalidade de uma língua nobre. Uma língua nobre, uma pessoa humilde pode ter uma língua nobre. Uma pessoa rica pode ter uma língua nobre. Tudo depende da maneira como você está dominando a sua língua. Ou como um consultor, ou como um devorador, um destruidor. Amanhã eu vou continuar, nós vamos entrar muito forte nesse assunto, tá? Te prepara. Eu gostaria que você fizesse uma coisa agora. Você vai usar os comentários aqui, você vai liberar uma palavra de bênção, uma palavra positiva para a tua família e para as pessoas que estão aqui nessa live, certo? Todos vocês vão profetizar, todos vocês vão liberar palavras de vida. Faça isso. Aí você diz assim, como é que eu faço isso? Escreve aí, que Deus abençoe minha família, que Deus abençoe cada um que está nessa live, que Deus abençoe o pastor que está ministrando, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe meus negócios, que Deus abençoe os negócios de quem está aqui, que o Senhor abra portas, que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, que Jesus esteja na frente de tudo na minha vida. Comece a liberar palavras, certo? Vamos encher aqui os comentários. Eu creio esse vídeo aqui pode dar mais de 100 mil comentários. Então libere vários comentários de palavras de vida, de palavras de prosperidade, de palavras de ativação em nome de Jesus. Nenhuma palavra para destruir, só palavras de construção, e vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Amém? Glória a Deus? Muito bem, faça isso. Quero pedir também a cada pessoa que está aqui, manda para 10 pessoas essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, ok? Domingo agora eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, tá? Nesse domingo eu estarei ministrando sobre a pressão que gera poder e vou falar também sobre paz em meio à pressão. É tremendo essa palavra. Se você quiser estar presencialmente, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para vocês. Vocês podem adquirir o nosso livro através do site que está aqui na tela, www.vinicius17.com.br. Esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu estou recebendo relato toda semana de gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil. As pessoas de fora do Brasil estão pedindo esse livro. Então a gente está experimentando uma coisa que a gente nunca experimentou em nenhum lançamento de livro. Eu estou muito feliz com isso e com certeza tem algo especial aqui que está fazendo com que as pessoas deem esses testemunhos, que está fazendo com que esse livro chegue cada vez mais longe. Eu creio que é um favor de Deus, então esse livro aqui vai te abençoar. Se você quiser adquirir, vá até o nosso site. E se você deseja apoiar o nosso canal, vá no nosso site ali e desejar gratidão. Hoje nós tivemos programa às 10 horas da manhã na Rede TV. É um programa que é mantido por nós e pelos nossos parceiros. É bem desafiador, mas Deus está conosco. E toda honra e glória ao Senhor. Nunca faltou. Deus é o provedor. Amém? Continue orando por esse programa. Inclusive, libere palavras de bênção aqui sobre esse programa. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo,
Visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E nós liberamos palavras de vida, palavras de paz. Eu oro, Senhor, para que dentro dessa casa haja unidade, dentro dessa casa haja amor, dentro dessa casa não haja traições, dentro dessa casa que o Senhor fortaleça mais a comunhão dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Que dentro dessa casa haja salvação em massa, que todos se convertam, todos creiam em Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa prospere nos seus negócios, no seu trabalho, que ela seja bem-sucedida, que o Senhor dê ideias para ela, que o Senhor a visite, ela, sua casa, sua família, abrindo caminhos, levando eles a uma abundância, que contas sejam pagas, dívidas sejam sanadas. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que está nas mãos deles seja multiplicado, que o ministério dessa pessoa venha florescer e venha abençoar e impactar a vida de muitas e muitas pessoas. Eu oro, Pai, para que dentro dessa casa não haja falta, dentro dessa casa não haja prejuízos, mas que dentro dessa casa habite o favor do Senhor constantemente. Eu oro, Pai, para que todos sejam curados, em nome de Jesus. Jesus Cristo cura, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que haja saúde no teu corpo, saúde nos teus ossos, saúde nos teus pulmões, saúde na tua cabeça, que a paz de Deus habite ricamente aí na tua vida, em nome de Jesus. Invocamos o nome de Jesus e pedimos a santa presença do Espírito Santo aqui, aonde nós estamos. Amém e amém. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar aqui. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver todos vocês aqui na oração. Amém? Vamos fazer como um propósito com Deus. Amanhã, 6 da manhã, quero ver todos vocês aqui. Paz e prosperidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.